pregar a palavra que liberta. O motociclismo é algo fantástico. Todas as pessoas gostam de moto, mesmo tendo medo delas. E na realidade, quando as pessoas visualizam alguém andando de moto, sempre associa a ideia da liberdade. Por isso, nesse período de 12 anos, foi criado o primeiro motoclube evangélico no Rio de Janeiro, o Leão de Judá, juntamente com a missão evangelizadora aos motociclistas, o MEM, uma missão que tem por finalidade falar do amor de Jesus como igreja para os motociclistas. E o Leão de Judá, como motoclube, é uma ponta de lança, onde nós estamos inseridos no contexto para falar da verdade que liberta. E muitas pessoas têm nos acompanhado, muitas pessoas têm estado juntas dos eventos motociclísticos, e dessa forma nós temos pregado para as pessoas através da nossa vida. É um meio atrativo, sedutor, muito cheio de aventuras, mas na realidade muito cheio de perseguições espirituais, tentações, dificuldades, problemas, porque nos dias que muitas das vezes estamos prontos para sair, a moto quebra, tem várias dificuldades, pessoas que estão enfermas, e isso nos leva a entender que é uma grande batalha espiritual para esse tempo. Eu quero dizer para você que somente Jesus pode transformar a vida das pessoas. O Leão de Judá e o MEM, que é a missão evangelizadora aos motociclistas, estará sempre pronta a receber você como amigo, como parceiro, para estar conosco, ok? Não corte. Pastor, e como surgiu a ideia de evangelizar dentro do meio do motociclismo? Bem, o motociclismo sempre foi assim uma paixão minha, desde pequeno. Eu tinha a oportunidade de amigos me emprestar moto, meu pai não sabia, eu dava minhas voltas e fiquei apaixonado por essa área. E durante alguns anos atrás, há 15 anos atrás, eu trabalhava como missionário da Convenção Batista Carioca aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e desenvolvi um trabalho durante 11 anos no sistema carcerário, pregando a verdade que liberta para aqueles que entendem muito bem o que é necessidade de liberdade. E durante esse período, nós evangelizamos, falamos do amor de Jesus, e as pessoas viam nessa necessidade de apresentação do amor de Deus algo muito profundo do sentido da liberdade. E logo a seguir o encerramento desses projetos que nós desenvolvemos com a convenção como missionário, eu fui visitar um pai de uma aluna minha e ovelha minha numa igreja, que de repente ele tinha um triciclo. Eu nunca tinha visto um triciclo, fiquei apaixonado pelo triciclo, comecei a conversar com ele, bater um papo com ele, e ele começou a me mostrar um mundo que eu desconhecia. Sempre andei de moto, mas não conhecia esse mundo. Na realidade, ali começamos a manter um relacionamento e ele me convidou para conhecer esse trabalho. E ao chegar em um evento, eu vi que seria um local muito bom para falar do amor de Deus. Principalmente associando o que eu gostava, que era andar de moto, com uma comunidade, com uma sociedade de motociclistas, de uma tribo que é totalmente diferente das outras. Onde existe irmandade, onde existe união, onde existe parceria, amizade e entendimento da necessidade de um para com os outros. E a Bíblia mesmo diz: um ao outro ajudou, diga ao teu companheiro esforça-se. Por isso, hoje, estamos desenvolvendo esse trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro para transformar vidas e multiplicar essa ideia pelo Brasil inteiro. Por isso nós estamos compartilhando com você, falando um pouco sobre essa realidade que liberta. Muitas pessoas não entendem que a igreja de hoje ela precisa revolucionar. E a melhor forma de revolucionar é usar o evangelho primitivo, aquele que Jesus usou, Paulo, Pedro, Silas e tantos outros servos de Deus usaram. Indo, não ficando esperando para fazer. Por isso hoje nós precisamos dar um toque diferente. Precisamos nos adequar à realidade do contexto que essas tribos estão vivendo. Precisamos estar indo no meio deles, mas com vida, com testemunho de pessoas que são transformadas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Por isso, eu quero dizer para você, só Jesus liberta. Entenda, missões hoje é alcançar aquele que está próximo de você. Não pensar naquele que está somente em outro continente. Porque quando você coloca o seu coração ao próximo, vai cumprindo uma ordenança do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ok? Valeu. O próximo take aí. Mas, pastor Marcílio, como é que funcionou no começo?
como é que foi a aceitação, você, pastor evangélico, entrando no meio do motociclismo? Como é que foi a aceitação? Bem, Ailton, o motociclismo sempre foi uma paixão na minha vida. E logo no início, quando eu cheguei, um presidente de um motoclube, ele conversando comigo, falou: poxa, pastor, hoje vai ter um aniversário aqui e eu vi a sua reportagem que saiu no jornal, eu gostaria muito que o senhor orasse pelo pessoal aqui, porque vai haver um batismo no motociclismo. Para você entender, batismo no motociclismo tem o mesmo significado de uma igreja, claro que não no contexto espiritual. A pessoa é apresentada à sociedade e ali, em alguns clubes, se batiza com óleo queimado, outros com cerveja, outros com champanhe, outros simplesmente com água, ou mesmo um bate-papo com a galera, em uma posição de mãos. E esse presidente, que é o Preguinho, grande amigo meu, do Sem Compromisso Motoclube, ele falou: poxa, o senhor não pode dar uma palavra? E ali naquele dia, foi em 2000, foi em outubro de 2000, nesse evento, que era numa segunda-feira, eu tive a oportunidade de levar uma palavra, orar por aquelas pessoas. Mas aconteceu um fato inusitado. Na mesma hora que eu comecei a orar, quase umas 40 pessoas olharam para mim, viraram as costas e protestaram. O negócio ficou assim meio estranho ali na hora. Eu falei: poxa vida, será que isso vai ser sempre assim? E eu comecei a conversar com o pessoal, bater papo, e foi me enturmando com eles, foi chegando em relação aos eventos, porque o trabalho de evangelização específico de uma tribo urbana, você não pode simplesmente estar lá na sua igreja e um dia aparecer e falar só: Jesus salva, vem para cá que vai todo mundo para o inferno. Isso aí não vai funcionar. Você precisa fazer parte dessa tribo, você precisa estar contextualizado, você precisa estar se envolvendo, você precisa cada vez mais estar colocando a sua vida na dependência de Cristo, para que as pessoas possam compreender qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, logo no início desse trabalho, tivemos até alguns traumas. E olha, o maior foi o que um rapaz me perguntou: o que mais está te traumatizando nesse ministério? Eu falei: a igreja. Mas como? Eu falei: a igreja às vezes rejeita, a igreja é cheia de preconceitos, a igreja é cheia de problemas. E ele falou: então o que te motiva mais? Eu falei assim: a igreja. Ele falou: você é louco? Eu falei: porque essa igreja mesmo se coloca à disposição, essa igreja oferece espaço, oferece equipamento, oferece vidas para poder transformar outras vidas. Então, na realidade, o trabalho de evangelização com os motociclistas, ele é alguma coisa muito radical. Existem os mauricinhos, os ratões, existem várias formas de se identificar no motociclista. Mas uma coisa que é clássica: o motociclista não gosta de ser comparado com o motoqueiro. E se você vai evangelizar e começa na pregação ou na mensagem, fala: queridos motoqueiros, eles vão virar a cara para você, meu amigo. Simplesmente porque o motociclista, ele é diferente. E alguns anos atrás, um rapaz falou assim: por favor, chega para cá que eu quero tirar uma foto dos motoqueiros. E ele era um profissional da área de fotografia. Eu falei: não é bem assim. Ele falou: olha, não tem problema não, eu quero só tirar foto dos motoqueiros. Eu reuni o pessoal e falei: existe uma diferença grande. Ele falou: qual é a diferença? Eu falei: motoqueiro é aquele que anda ilegal, faz coisas erradas, não está dentro dos preceitos da lei, não usa equipamento, não está trajado da forma correta. E o motociclista está com luva, está com equipamento, com habilitação, moto toda certa, andando dentro da lei. Aí ele falou: para mim é tudo igual. Eu falei assim: pessoal, então vamos ficar do lado de cá, que o lambi-lambi vai tirar uma foto nossa. Ele falou: eu não sou lambi-lambi, eu sou fotógrafo. Eu falei assim: eu sou motociclista. Essa é a diferença daquilo que a gente tem vivido. Valeu? Bom, pastor Marcílio, mas hoje é diferente. O seu nome já é conhecido, bem conhecido no meio do motociclismo. Eu queria saber qual o local mais longe que você já viu que o seu nome alcançou. O pastor Marcílio é conhecido até onde no Brasil? Bem, no Brasil nós temos tido assim uma oportunidade de estar chegando através da internet, através dos próprios eventos. Tipo, exemplo, eu evangelizei uma pessoa há alguns anos atrás em Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. E depois fui viajar, muitos anos depois, eu fui para São Paulo, na Boca das Motos, que eu gosto muito de ir lá visitar, evangelizar, pregar com a galera. E ali é um encontro onde tem muitas lojas de motocicletas, tudo. E estava andando, vendo uma loja, do jeito que eu estou aqui, é o jeito que eu ando. E de repente eu escutei alguém assim: pastor! Ô pastor! Eu falei: deixa eu ficar quieto aqui.
deve ter outros pastores por aqui, né, meu irmão? Então eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Daqui a pouco, ô pastor Marcílio! Eu falei, esse sou eu. Eu falei, opa, chega aí! E parei, fui conversar com o rapaz, não lembrava dele, meu irmão, não lembrava mesmo. Mas ele lembrava de mim porque foi no evento em Angra dos Reis que nós conversamos, dos Piratas de Angra, eu pude ali pregar, falar para ele, na areia, assim, na praia, como nós estamos aqui, bem de frente ao mar, e preguei para ele. E ele me deu assim uma notícia fantástica, o feedback do trabalho, do sucesso do trabalho. Ele falou assim, pastor, foi muito importante aquela palavra, porque eu fui para ali para esquecer de tudo que existia na minha vida, do jeito que estava acontecendo, filho, mulher, tantas coisas, problemas de negócio. E hoje eu estou aqui para dizer ao Senhor que Deus transformou minha vida. Hoje eu posso dizer para o Senhor, a paz do Senhor, sou servo de Deus. Os meus filhos estão na igreja, minha esposa, meu casamento foi transformado, minha vida foi transformada. Hoje ele mora em Ubatuba, em São Paulo, no litoral paulista. E isso tem mobilizado, isso incendeia o meu coração em querer falar de Jesus para as pessoas. Isso me motiva e nós temos através da internet pessoas no Rio Grande do Sul, em Blumenau, onde nós temos um trabalho do Leão de Judá Motoclube, nós temos em Vitória, nós temos em Curitiba, em São Paulo, aqui no estado do Rio. A nossa intenção é de abrir espaço em Belo Horizonte, em vários outros lugares. Mas através do advento da internet, hoje nós recebemos convites de vários lugares do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza. Essa semana recebi um convite para estar também no Piauí. Olha, rapaz, eu estou rateando igual motor de moto, porque não é injetada a minha moto ainda, né? Mas antiga. Isso é antiga, não, uma velha senhora, né? E na realidade nós temos aprendido isso, que convém que nós possamos pregar a tempo e fora de tempo, é o que diz a palavra de Deus. E dessa forma, nós teremos a grande oportunidade de multiplicar a ideia de Jesus, o libertador. Não é uma igreja que fica centralizada na pessoa de um pastor. Nós temos um grupo de irmãos de diversas igrejas no Leão de Judá Motoclube. Eles recebem, nesse trabalho, a grande oportunidade de Deus para cumprir a grande comissão do ID e pregar por todo mundo, tirando do seu próprio bolso dinheiro, suas motos, equipamento e saindo para fazer um trabalho missionário. Enquanto isso, Deus tem nos dado a oportunidade de sermos conhecidos através da Igreja dos Motociclistas, que é a missão evangelizadora aos motociclistas, o MEN. Dessa forma, nós temos pregado em todos os lugares, temos reuniões no Rio de Janeiro e com possibilidade em outras capitais, em outros municípios. É claro que nós precisamos de pessoas para estar nos ajudando. Precisamos de pessoas que estejam imbuídas e não estar conformada com essa sociedade. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus diz lá em Romanos, e não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso é muito importante. Usar a mensagem, pregar contextualizada, mas não adianta chegar no evento e querer pregar 1h30 mesmo. O Espírito falou para pregar 1h30. A galera vai embora. O grupo, a tribo quer ouvir rock and roll, beber cerveja, comer churrasco e bater papo. Mas se você começar a desenvolver um projeto embromês, ficar enrolando com palavras de igreja, essas coisas, eles não vão te dar muita atenção. Eles desejam ouvir algo que vem do coração, que fale profundamente. E dessa forma, nós estamos sendo conhecidos em diversos lugares do Brasil e Deus tem nos abençoado. Então é uma palavra contextualizada com o meio, não é isso? Você usa palavras, jargão do meio, usado no meio, para levar a mensagem de Jesus a essas pessoas. É verdade, nós temos utilizado assim uma acelerada para Jesus. E eu sei que tem uma música que está fazendo muito sucesso, com a experiência pela qual você passou. Fala um pouco dessa experiência dessa música, as pessoas têm gostado muito. Na realidade, nos eventos hoje, existem pessoas que questionam. Fala, poxa, mas pastor canta, ele vai cantar aquele hino tradicional e eu gosto de cantar rock e blues. E existe uma experiência que nós vivenciamos e ela foi musicalizada, hoje ela é uma música, de um testemunho. Eu estava voltando do seminário na década de 90, na minha moto, uma XL350 azul, bonitona. E o que aconteceu? Chegando próximo ao Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, no campo, em São Januário, logo numa curva tinha uma blitz. E eu fui abordado pela PM, encosta, e me pediram os documentos, vieram me questionar, e eu mostrei os documentos, tudo estava com a mochila, barbudo, sempre usei barba.
Então eles olharam e falaram assim, aí, você está armado? Eu falei, sim, eu estou armado. Ele falou, então tira com cuidado dessa mochila, essa arma. Eu botei a mão na mochila e quando puxei era uma Bíblia. Ele falou, mas isso é uma Bíblia? Eu falei, a palavra de Deus, a arma do soldado de Deus. A Israelense 66, a arma do soldado de Deus. E nós fizemos uma música e ela tem sido tocada nos eventos, as pessoas estão aí na internet, as pessoas visitam, fazem cópia, tá bombando na internet. Dessa forma nós passamos a ser conhecidos e as pessoas gostam dessa mensagem que transforma. Você acha que essa forma de levar a mensagem é uma maneira inusitada? Os corações ali estão para beber cerveja, estão para se confraternizar com seus colegas, não estão esperando ouvir uma palavra de Deus. E de repente você é chamado ao palco, você é convidado pela organização daquele evento e para falar, e como é que é isso, enfrentar um público que não estava preparado para isso, para te ouvir, eles foram lá para outra finalidade. Rapaz, é uma pergunta que cutuca. Eu quero dizer uma coisa para você. Imagine você, um pastor, chegando na igreja, não tem ninguém para ele pregar. Na hora assim, vamos ao momento mais importante do culto. E não tem ninguém para ouvi-lo. E ele tem que começar a ir para a porta da igreja e começar a pregar, começar a falar, começar a cantar, ler a Bíblia. É isso que acontece com a gente. Nós chegamos num local onde a galera está bebendo, está acordando, saindo da barraca, vai tomar café. E nós começamos uma programação totalmente diferente, onde nós ali estamos primeiro convidando, envolvendo, trazendo um recado que vai agradar o coração dessa pessoa, uma pessoa que não vai na igreja, mas a igreja vai até onde ela está. E dessa forma nós temos pregado, levado a mensagem. Nós tivemos agora nesse mês de junho, em Miguel Pereira, nós tínhamos mais ou menos 850 pessoas ouvindo a mensagem de Deus, onde nós levamos a mensagem e colocamos para essas pessoas algo que é muito importante para elas, a bênção de Deus. Porque todos eles querem ser abençoados. Todos eles querem ter um contato com Deus. Porque não existe motociclista que não tenha fé. Porque para subir numa moto, meu irmão, olha só, ela foi feita para cair. Só tem duas rodas. Se não botar o descanso, ela cai. O carro ficou lá, o triciclo ficou lá. Imagine você levando essa mensagem para as pessoas em plena manhã de domingo, e ali começando o culto 10h30 da manhã, então o pessoal vai dormir 5h30, 6 horas, por causa de show de rock, tantas coisas. E aí você convida essas pessoas, elas tiram suas motos, tomam o seu café e fica de 11 horas até 1h da tarde em pé ouvindo a palavra de Deus. Então isso é fantástico. E nós levamos uma mensagem onde nós colocamos esse adesivo aqui nos capacetes da galera. Abençoado 2009. Algo diferente. Então o povo chega ali e você vai poder ver isso. As pessoas colocando ali em cima os adesivos, os capacetes, nós estamos orando, abençoando as pessoas. E elas têm recebido de uma forma fantástica essa metodologia aplicada à necessidade delas. Agora me explica uma coisa. Levar a mensagem de Deus, as pessoas às vezes confundem com religiosidade. De quer que eu seja crente da igreja tal, da igreja B, da igreja A. Como é que você prega a mensagem? Você separa isso? Como é que faz isso? Na realidade, Deus colocou no meu coração uma forma bem específica. Alguns anos atrás eu ficava preocupado que o primeiro momento para eu chegar no meio do motociclismo foi falar em um sepultamento. Incrível, né? Você começa pelo fim. Que é o não começo. Pela vida, mas é o começo da nova vida em Cristo, né? Ou de uma nova vida que não seja muito boa ao lado do inimigo, mas é o começo de alguma coisa, num segundo estágio da vida. E eu falei assim, como é que eu vou falar para as pessoas? Qual é o conforto? Porque se as pessoas não conhecem Jesus, como é que eu vou falar? Jesus foi levado aos céus e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas que consolo é esse? Ele não está aqui presente, não fala nada, não diz nada. E uma palavra que Deus colocou no meu coração é que você tem o DNA de Deus. Todo ser humano, pecador ou não, certo ou errado, ele tem o DNA de Deus. E se ele tem esse DNA de Deus, ele tem o quê? A formação espiritual, a gênese espiritual dele é formada por Deus. Ele não pode ter evoluído do nada. Ele evoluiu de quê? Da formação genética espiritual de Deus. E começamos a pregar assim, as pessoas têm nos aceitado. E de repente, quando chegou no sepultamento, eu falei, o que eu vou falar? E agora? Eu creio de uma forma, eles creem de outra, outro creio de outra. E nós colocamos de uma forma. Ele foi ter um encontro com Deus. Certamente, alguns podem contestar, mas eu posso mexer mais com você ainda. Todos os caminhos levam a Deus, meu amigo.
Todas as estradas levarão a Deus, todas as motos, todos os triciclos, carros, seja lá o que for, levarão você a ter um encontro com Deus. Você pode até me questionar, dizer que não, só Jesus leva ao céu. Concordo com você, mas eu quero dizer que ao encontro com Deus, no dia do juízo final, todos os caminhos levarão. E o mar dará seus mortos, a terra levantará seus mortos, e todos estarão na presença de Deus. Entendeu? Fica ligado nisso. E como tem sido hoje essa aceitação? As pessoas às vezes chegam lá, ouvem a palavra de Deus, querem aceitar Jesus como Salvador. E o que elas têm que fazer? Elas têm que seguir uma igreja que você determina, que você indica? Como é que funciona isso? Incrível, né? As pessoas aceitam a Jesus, as pessoas se envolvem conosco ali na reunião do MEM e depois ela sente algo no coração e fala assim, eu não posso ficar só vindo, estando sem participar, sem me envolver no corpo de Cristo que é a igreja. Vanessa é uma menina que tem participado conosco, eu evangelizei ela através do MSN e algumas outras pessoas como Rabelo, Virgínia, Paulo. E nós começamos a falar com essas pessoas ali um ano e meio na internet, elas aceitam o convite, se envolvem, daqui a pouco está comprando moto, está aceitando a Jesus, fazendo as coisas na presença de Deus. E essa semana passada, Vanessa falou assim, pastor, eu preciso participar na obra da igreja, eu preciso me envolver, eu preciso estar no corpo de Cristo, eu quero cantar, eu quero orar, eu quero ceiar, eu quero participar, me envolver, entregar aquela parte do dízimo nas mãos de Deus, para que Deus possa usar na obra do jeito que vocês fazem. E é isso que as pessoas querem. Elas querem fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Mas a igreja não são 4 paredes, um telhadinho e alguém falando. A igreja é quando nós estamos reunidos aqui, falando do amor de Deus. E Deus vai nos abençoar. É isso que eu creio. Então não é preciso frequentar determinada igreja. A pessoa se converte, aceita o amor de Deus, de Jesus, e ela mesma vai para uma igreja que ela propriamente definiu. Olha, na realidade eu posso dizer que eu tenho utilizado uma metodologia que é fazer primeiro com que a pessoa sinta a necessidade. E aí, se ela mora distante ou próximo à nossa igreja, se é distante, eu procuro um pastor amigo na região, explico, falo com ele. Então faço esse processo de transição. Quando é próximo à nossa igreja, nós arrebanhamos para estar conosco, desenvolvendo trabalho ali na Igreja Batista Betel da Pavuna, onde funciona a missão evangelizadora do motociclista, que é o MEI. Agora, voltando ao assunto da sua aceitação no meio, você tem sido aceito, já tem uma boa aceitabilidade dentro do meio do motociclismo. E como é que é a sua aceitação dentro da igreja, no conceito das igrejas, de modo geral, no meio evangélico? Na realidade aí, olha aqui, ó, a galera nos olha de uma forma bem diferente. Preconceituosamente, a igreja tem vivido. O motociclismo me recebe de braços abertos, eu estou sendo chamado pelas pessoas para eventos, subo ao palco, e existe uma característica no meio do motociclismo, eles não cedem o microfone para pessoas falarem, a não ser do próprio clube, e assim mesmo só o presidente ou outro, mas eles abrem esse precedente para mim. Na realidade não é para mim, é para Deus, e Deus tem aberto as portas, mas nós encontramos dificuldades às vezes. Imagine você, alguns anos atrás eu fui para uma igreja, isso já aconteceu em 2 igrejas. Tinha um rapaz que estava com um blazer e o local era muito longe. Paramos, eu coloquei ele na minha garupa e quando chegamos na igreja ele soltou, todo mundo foi recebê-lo, rapaz. Com uma alegria tremenda, achando que ele era o pastor. E quer saber o que eles fizeram? Quando nós chegamos, eles ligaram para 190, chamando a polícia. Graças a Deus o pastor chegou e foi conversado as coisas, tudo bem. Passou alguns anos depois e aqui próximo de onde nós estamos fazendo essa filmagem, numa igreja aqui próximo, não posso nem dizer, senão pega mal a dessa, né? Quando nós chegamos com um grupo de 20 motociclistas, vários irmãos da igreja ligaram para a polícia, apavorados, achando que nós estávamos invadindo a igreja e iríamos roubar a igreja. Na realidade, as pessoas hoje, numa cidade como a nossa, no Rio de Janeiro, estão vivendo sitiadas no medo, vidas pela violência, e acho que aquele que ela não conhece, na realidade é o quê? É sempre um bandido, é um marginal. Imagina, com a roupa dessa, todo mundo acaba ficando apavorado, né? Então existe ainda uma margem muito grande de líderes, pastores, que não aceitam o que nós fazemos, mas eu fico tranquilo, porque foi o chefe do chefe, o Big Boss, o Senhor Jesus, que me convidou e me convocou para fazer essa obra. Talvez fosse muito mais fácil eu ficar tranquilo numa igreja, ir na quarta-feira, no domingo pregar, férias e estar tudo bem. Mas na realidade,
eu preciso no dia a dia fazer uma obra que o Senhor me convocou. Sendo professor de educação física, no meu dia a dia trabalhando, e todas as noites nós estamos saindo para pregar o Evangelho, tirando do bolso para fazer a vontade de Deus. Bom, então esse trabalho é um trabalho que não tira a identidade da pessoa. Se ela é motociclista, se ela tem essa paixão, ela não quer retirá-la do meio, mas levar Jesus até onde ela está. É isso mesmo? É verdade, é verdade. As pessoas pensam que evangelizar é vinde. Vem à minha igreja, vai lá em casa. Mas o Senhor Jesus, ele tem um método, ele conheceu tudo. No princípio de todas as coisas, ele era Deus, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele. Então ele já sabia desse momento, desse movimento. E incrível que pareça, uma vez eu fiquei pensando, será que eu estou sozinho no mundo? Eu comecei a mexer na internet e fui vendo que no mesmo período estava acontecendo isso tudo no mundo inteiro. E a história desse trabalho aconteceu nos Estados Unidos de uma forma fantástica. Um pastor de uma igreja de 10 mil membros estava perdendo uma ovelha e mexeu com ele essa ovelha. Porque falou assim, o Senhor cuida de todas, só não cuida de mim. Que amor é esse de pai? Eu sendo filho de pastor, o Senhor está me abandonando. Aquilo bateu como se fosse uma bigorna na cabeça dele. Quer saber o que ele fez? Saiu da igreja. Saiu da igreja, comprou uma moto para ele e para o filho dele, porque o filho dele estava envolvido em drogas, prostituição, e falou, vamos viajar. E eles começaram a viajar. E Deus foi moldando aquelas duas vidas, transformando, ao ponto de quando chegaram no local, ele falou assim, esse aqui é o meu pastor, ele é o meu pai. Um filho que tinha perdido toda a referência de amor pelo pai, perdido, e talvez nunca tivesse uma referência de pastor, passou a amar aquele pai como pai e pastor. Deus deu essa bênção. Porque de nada adianta você ter milhares de ovelhas e perder uma só, que é importante para o rebanho. Assim que um bom pastor ele faz. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela, a centésima, para poder trazer ao seu aconchego. E dessa forma, nós temos sentido que Deus tem mobilizado na obra, tem feito nos nossos corações algo impactante de pregarmos essa palavra e tocar no coração dessas pessoas para que elas possam estar conosco, nos abençoando também. Isso é muito importante. E sem perder a identidade. Ela continua motociclista, continua com seus hobbies, com as suas paixões e segue a Cristo também, é isso? É verdade. Sem perder a identidade. Porque, já pensou, quando você perde as suas digitais, a sua característica, e a habilitação, né? Na realidade não vai perder a identidade, ele perde a habilitação, meu irmão. Se ele fala, você é motociclista, está caçado, isso é pecado? Nada disso. Então se a pessoa usa caveira, tatuagem, qualquer coisa, estilo de cabelo, moicano, qualquer coisa, rastafari, não tem problema. Jesus te ama do jeito que você é. E é isso que ele quer falar ao teu coração, ele quer transformar a tua vida, te dar uma oportunidade fantástica para você provar e ver que ele é bom. E eterna misericórdia dele. E o acusador vai falar, mas você fez isso, fez aquilo. E Jesus vai falar assim, você está liberto dos teus pecados. Você agora é minha ovelha, você é meu filho. Vinde amado do meu Pai. Porque o Senhor quer te dar a herança. Aí, tudo isso que a gente está vendo, ele quer nos abençoar. É dessa forma que a gente tem vivenciado a experiência de não perder a identidade ao lado do Senhor. Valeu? Fica na paz. O meu repórter por um dia aqui tá bom pra caramba. Eu botei assim, eu perdi eles.